Bom dia com propósito. Porções diárias de sabedoria que vão transformar sua vida. Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Bom Dia com Propósito. Feliz Natal para você e para sua família, né? Que espero que a tua ceia de Natal, teu encontro aí com a tua família tenha sido maravilhoso. Aqui foi tudo de bom, graças a Deus. Você está aqui comigo, conectado no Bom Dia com Propósito. É o nosso encontro matinal de segunda a sexta, às 6h01 da manhã. É um prazer enorme saber que você está aqui me assistindo e também ouvindo a palavra, né, de Deus. Ao final de cada live, a gente sempre faz uma oração. Então, eu já convido você nesse momento a entrar aqui no chat, colocar seu pedido de oração ou aqui nos comentários mesmo, para nós estarmos orando junto, intercedendo por você, tá bom? Essa semana está incrível porque nós estamos falando sobre propósito. Propósito de vida, propósito da nossa existência, chamado de Deus, missão, como você queira chamar. Mas é aquilo que traz sentido para nossa existência, porque a nossa passagem pela Terra não é só para sofrer, não é só para passar raiva, como dizem algumas pessoas, não é só para passar por dificuldade. Claro que não, existe um propósito muito maior, que às vezes nós estamos com dificuldade de ver, de enxergar e de entender, por falta de conhecimento mesmo. Como diz a Bíblia, o meu povo perece por falta de conhecimento. Isso é o próprio Deus que está nos dizendo isso. Hoje, especificamente, nós vamos entender como nos preparar para esse propósito. Se você não assistiu os episódios de segunda e terça, você precisa ir lá assistir, onde nós falamos sobre como descobrir esse propósito, entender o porquê das coisas, por que eu faço o que eu faço e não para que eu faço, né? Entender que o mais importante não é o que eu faço, mas por que eu faço. Então, eu acho que você precisa dar uma passadinha lá pelos vídeos de segunda e terça, para nós darmos continuidade aqui e ficar melhor o seu entendimento. Você pode estar indo assistir depois que terminar essa live, tá bom? Hoje nós vamos compartilhar um texto de João, do Evangelho de João, 12, 23. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 23. Nós vamos falar sobre uma frase até conhecida que diz: para que uma árvore nasça, uma semente tem que morrer. E nós vamos entender isso falando sobre preparação. Como que eu me posiciono? O que eu tenho que fazer agora que eu já tenho um norte, agora que eu já tenho uma noção, agora que eu já consigo vislumbrar qual que é o meu propósito, qual que é a minha missão aqui na Terra, qual que é o meu chamado divino, certo? Então vamos ler aqui as palavras de Jesus mesmo, falando, respondendo aos seus discípulos. Ele diz assim, versículo 23 de João 12. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Versículo 24. Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Consegue entender que para uma árvore nascer, a semente tem que morrer, porque eu preciso que a semente caia na terra e essa semente brote, essa semente se abra, né? Ela dê o broto para crescer e se tornar uma árvore. Enquanto essa semente ficar por aí vagando em qualquer superfície pedregosa ou qualquer superfície firme que não seja terra sólida, terra fértil, então essa semente não vai brotar. E o que nós queremos dizer isso? Qual que é a aplicação disso para as nossas vidas? É que para eu viver aquilo que Cristo quer de mim, aquilo que Deus tem para mim, aquele propósito principal pelo qual Ele me enviou nessa terra, eu preciso abrir mão de algo. E o que seria esse algo? Às vezes esse algo é nós mesmos, abrir mão dos nossos maiores prazeres, que às vezes nos afastam do nosso propósito. Mas esse abrir mão de algo engloba muita coisa. Quer ver? Uma amizade, muitas vezes, que está te impedindo de viver teu propósito, o ambiente com o qual você está inserido, às vezes um costume, uma mania, às vezes entretenimento que está te afastando de viver teu propósito, tantas outras coisas que eu poderia falar aqui, mas que é você que tem que se autoexaminar. Poxa, se eu sei que o meu propósito é falar de Deus onde eu for, pregar a palavra de Deus sempre que me for dada a oportunidade, ou, enfim, compartilhar aí a mensagem do reino, ser um discípulo de Jesus, como Ele nos instruiu, como Ele nos ensinou. Então, e eu sei que tal coisa que eu pratico, que eu falo, ou sentar em mesas erradas, está me atrapalhando de viver isso, então eu sei que agora eu preciso abrir mão disso que está me impedindo de viver meu propósito. Eu preciso me afastar disso, que fica como um muro, como uma barreira entre eu e o propósito da minha existência. Eu não sei se você assistiu o vídeo de ontem, mas eu dei um exemplo de algo que eu vivi, ao qual eu presenciei pessoas no final da vida extremamente frustradas, extremamente infelizes, com a vida completamente sem sentido. Pessoas que tinham muito dinheiro, que ganhavam muito bem, mas
não encontrou seu propósito de vida, porque nunca buscou, porque nunca se posicionou, talvez até sabia, talvez até tinha uma noção, mas não se empenhava para isso, não se colocava à disposição, colocou os seus interesses econômicos, seus interesses pessoais acima do seu propósito e acabou vendo que as consequências no final da vida é a frustração de saber, poxa, eu não vivi aquilo que eu tinha para viver, eu não falo só de levar a mensagem do evangelho, mas eu falo daquele propósito específico que Deus tem para cada um. A Bíblia vem falar sobre vários tipos de dons. Há uns o dom de profetizar, outros o dom de operar milagres, outros o dom de cura, outros o dom da palavra, vários outros dons. Mas o que eu falo aqui é o propósito da sua existência e você aplicar isso em tudo que você faz. Observe, ontem eu também citei o exemplo da professora, né, que tem uma familiaridade, um prazer de estar naquele contato com crianças. Mas se ela faz daquilo somente o seu ganha-pão, não, eu só faço isso aqui por dinheiro, só para eu, porque é a minha parte profissional, eu não gosto, eu odeio isso que eu faço. Esse ambiente aqui, toda vez que eu tenho que vir para cá, eu sofro. Então, o sentido da vida dela não existe, ela não tem sentido, é uma vida frustrada, de total frustração, todo dia, o dia todo. Principalmente que é algo que ela precisa fazer com recorrência. Então, quando eu entendo que é o meu propósito, ou seja, eu paro de ver que isso aqui não é só para eu ganhar dinheiro. Talvez Deus me conduziu por esse caminho, me permitiu estudar, ter mais conhecimento nessa área específica, em comparação a outras pessoas que não tiveram a oportunidade, porque Ele tem algo para me ensinar aqui. Ele tem algo para fazer na minha vida. Esses dias eu conversava com uma amiga, falando sobre a passagem dela na parte profissional que ela tá no exército. E aí eu falava para ela falou que não se via ali até a velhice, na hora que ela quer fazer, até o final da sua vida, que ali tem prazo de validade, e eu falava para ela, então enxergue essa sua passagem aí como um momento de escola, um momento de aprendizado do Espírito Santo, porque se Deus permitiu você passar por aí, não é em vão, não há experiências vãs quando nós estamos com Deus, quando nós temos um relacionamento com Deus. Está escrito na palavra de Deus que todas as coisas cooperam, ou seja, contribuem, fazem parte, juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu propósito, pelo seu decreto. Porque tudo que a gente passa não tem experiência vã, não tem, eu passei tal dor, foi só para sofrer, foi só, eu convivi com fulano que me causou trauma, ou que me traiu, ou que causou tal coisa, só para isso, não. A partir daquela dor, foi gerado um testemunho, você precisa ter essa noção. Se você sentiu uma dor que talvez eu não tenha sentido, nunca vou sentir, por exemplo, a dor de perder um filho, a dor de uma traição, qualquer outro tipo de dor, você conhece ela tão de perto quanto qualquer outra pessoa, porque você passou. Então ninguém tem mais propriedade para falar do que você que sentiu aquela dor. Embora eu possa ter quaisquer diplomas, quantos certificados, diplomas, mestrados, doutorados numa determinada área, mas se eu não passei por aquilo, eu não vou ter tanta propriedade para falar contra a pessoa quanto aquele que passou. Você consegue entender? Então, o top 1 para você se preparar para cumprir o teu chamado, o teu propósito, é isso. Abra mão. Descubra de que você tem que abrir mão. Poxa, Ellen, mas será que eu tenho mesmo que abrir mão de alguma coisa? Você vai descobrir isso, você é o Espírito Santo. Eu acho difícil não ter nada que você não tenha que abrir mão, porque sempre tem alguma coisinha que a gente precisa abrir mão. Eu, por exemplo, tive que abrir mão de alguns momentos de prazer, de entretenimento, de distração, para estar cumprindo o meu propósito. Tanto estar aqui compartilhando com você que isso faz parte do meu propósito, faço isso com o maior prazer, tenho que abrir mão de algumas horas de sono também a menos, tive que reduzir aí, e também entre outras coisas que eu tive que dar uma pausa ou adiar para estar cumprindo o meu propósito. E assim é com cada um que tem um chamado, um propósito. A gente precisa entender o momento que está, o momento que está passando. A vida é feita de ciclos, de fase. Então você precisa entender a sua fase. Se esse momento é a sua fase de renúncia para se posicionar com o que Deus quer, ou se agora você já está no desfrute, você já renunciou lá atrás e agora você merece desfrutar um pouco mais, merece delegar algumas funções, alguns compromissos para outras pessoas, para você aproveitar mais a vida. Eu acho que eu estou sendo o mais claro possível. O segundo ponto para você se preparar, você ser uma pessoa estar apta para cumprir o seu propósito, é você ter mentores, você ter líderes saudáveis, maduros. E por que eu enfatizo essa questão do saudável e do maduro? Porque eu já tive líderes imaturos e não tão saudáveis, que não fizeram tão bem para mim, que me tentaram, de uma certa forma, acho que involuntariamente, quer dizer, não foi intencional, me desviar do meu propósito.
Não sei se você está conseguindo me entender, mas é muito importante que você tenha pessoas mais experientes do que você, mais maduras do que você e que tenham contato com Deus, que sejam pessoas espiritualizadas, não religiosas, mas espiritualizadas, porque essas pessoas vão saber te direcionar. Quando você estiver meio perdido, e agora, o que eu faço? Como que eu devo proceder? Essa pessoa vai ter sempre uma palavra para te direcionar, para te guiar, para te conduzir. Olha, um exemplo bíblico que nós temos disso está lá no livro de Atos 22, 2, onde Paulo estava dando um discurso em aramaico para todo o povo ali em Jerusalém que estava querendo matar ele, prender ele. E ele já ia ser preso de toda forma naquele momento, já estava junto da guarda ali para prender ele, mas ele pediu para falar algumas palavras. E ele começa a tecer um discurso contando sua trajetória, seu testemunho, né? Falando sobre Jesus Cristo, e ele diz, olha, eu fui extremamente zeloso na lei de Deus e fui orientado, fui mentoreado, instruído por Gamaliel. Eu sou um cidadão fariseu, eu sou um cidadão treinado, bem preparado na lei de Moisés, muito zeloso, mas agora eu creio na ressurreição. Agora eu creio no Cristo que veio, Messias. Ele começa ali a fazer o seu discurso, mas me chama muita atenção a parte de que Paulo enfatiza que ele foi instruído por Gamaliel. Ele quer dizer, eu não comecei ontem não. Essa ideia não brotou da minha cabeça, não. Eu não sou qualquer um. Eu sou uma pessoa preparada. Eu sou uma pessoa bem instruída, bem educada. Você está conseguindo me entender? Embora que a instrução que Paulo recebeu tenha sido diretamente de um mestre da lei, como Gamaliel, mas se você for ler algumas outras passagens em Atos ainda, falando sobre Gamaliel, você vai perceber a maturidade de Gamaliel, que ele não era qualquer líder fariseu, era um líder espiritual maduro e temente a Deus. Isso aqui é o mais rico da história. Porque quando Jesus encontra Paulo no caminho de Damasco e que chama ele, que ele se converte ao cristianismo, ele agora não foi mais mentoreado por ninguém. Ele não viajou para Jerusalém, de Damasco a Jerusalém, para ser instruído por Pedro, por exemplo, que andou com Jesus. Não. Toda a instrução de Paulo, que ele recebeu do cristianismo, ele recebeu diretamente de Deus por revelação, está escrito. Então pense, mas como? Então se Deus revela ele, eu tenho que esperar Deus me revelar, Deus me dá um sonho, Deus me dizer, filho, escreve tudo aqui que eu vou te falar agora no caderninho. Não necessariamente, querido, não dizendo que Deus não pode, mas fazer ele faz, como ele quer, quando ele quer. Mas se você tem munição para o reino, o que é essa munição para o reino? Conhecimento à sua disposição, livros, Bíblia Sagrada, estudos bíblicos online, gratuito. Por que você vai esperar cair a resposta do céu? Seria leviano da nossa parte agir dessa maneira. O que você está fazendo nesse momento aqui, absorvendo esse conteúdo, aprendendo, isso faz parte do que eu estou dizendo, dessa preparação. Você está recebendo a instrução, está entendendo como é que você deve seguir nesse caminho rumo ao teu destino, ao teu propósito. Espero que eu esteja sendo o mais clara possível, gente. O ponto 3 que você precisa, quando eu posso dizer o terceiro passo, é oração e estudos constantes. Olha, desde que a gente é criança, desde muito cedo, a professora, a mamãe e o papai costumam dizer assim, menino, tu tem que estudar. Aí a gente cresce sabendo aquele, tu tem que estudar, não pode faltar aula e tal. A gente não vê com frequência, né, a maioria de nós, não vê com frequência os nossos pais estudando, então o que a gente faz? Começa a sentir ranço de estudar. Até porque ninguém tem paixão por estudar tudo que lhe é oferecido. O que eu quero dizer? Alguns vão ter mais familiaridade com números, outros vão ter mais familiaridade para estudar arte, você vai ser um artista. Outros vão ter mais familiaridade de estudar texto, linguagem, linguística, escrita, certo? Mas como nos apresentaram um pouco de tudo, isso que eu falei, às vezes a gente toma ranço por alguma parte, né? A gente, vou estudar isso aqui forçado. E isso faz com que a gente cresça e a gente diga assim, vou escolher uma profissão que eu não preciso estudar muito. Vou escolher uma graduação que eu não preciso estudar muito, que não me force. Estudei um pouquinho ali e acabou, não vou ter que ficar até a minha velhice estudando. Mas esse é um grande, crasso, perigoso erro que a gente pode cometer. Você sabe por quê? Porque se a gente for um pouquinho sábio, um pouquinho inteligente, a gente vai aceitar, vai entender que não dá para viver a vida e limitar, vamos colocar, até os 24 anos eu vou estudar, depois eu vou só ganhar dinheiro. Não é assim que a vida funciona. A vida é feita de um estudo constante. Por quê? Porque conhecimento é munição para o reino de Deus. Preste atenção, repita isso, comente aqui embaixo. Conhecimento é munição para o reino de Deus. O povo de Deus perece por falta de conhecimento. E quando eu digo povo de Deus, as de diversas religiões.
As pessoas perecem por falta de conhecimento. Quantas crianças que estão doentes, os pais não conseguem conduzir, não só para um tratamento médico, às vezes são enganados por algum médico ou coisas do tipo, porque não tem conhecimento e também não busca. Também se limita a não me interessa, eu não entendo. Olha, eu vou falar para você, meu filho do meio vai passar por um tratamento médico, não é nada grave, não é nada sério. Mas eu chego no consultório médico, eu já tenho lido tudo que eu tenho encontrado na internet, vídeo que eu tenho encontrado, anotações que eu tenho feito, e eu chego no médico já fazendo as perguntas certas. E já não para discutir com o médico, porque ele tem formação naquilo, certo? Ele tem formação naquilo, mas médicos são homens, seres humanos, e seres humanos erram. Então, se eu vou confiar na mão dele a saúde do meu filho, com qualquer medicação que ele possa indicar, recomendar, por que não chegar lá o mais preparada possível? Entendeu? Eu não tô recomendando aqui que você tem que chegar no médico discutindo com o seu médico, pelo amor de Deus, não seja ignorante. Mas entenda que nós temos a obrigação de buscar conhecimento constante. O hábito da leitura precisa estar enraizado no nosso coração, na nossa vida, na nossa mente, no nosso dia a dia. Ai, mas eu não fui ensinada a ler, eu nem terminei o ensino médio, nem terminei o fundamental, eu sou analfabeto, não tem problema. Tem os audiobooks, você já ouviu falar. Você não lê o livro, você ouve o livro. Aí, não entendeu? Ouve 2 vezes, ouve 3 vezes, ouve 10 vezes, até você entender, até você memorizar, até fazer sentido. O problema é que a gente se limita muito, a gente coloca muito obstáculo, e nós estamos na era mais fácil de aprender qualquer coisa, porque a gente tem aí uma enxurrada de conteúdos gratuitos pra gente, por toda parte. Nós somos metralhados o tempo todo por conhecimento, e a gente às vezes fica só se esquivando, só fugindo. Então, acho que eu fui clara nesse terceiro passo sobre estudo constante. E a oração é indispensável. Oração e estudo constante. Oração é indispensável. Oração é relacionamento com Deus. Eu posso orar a Deus só de joelho, Ellen, porque eu acordo cedo, eu já acordo cansado, eu tenho que me arrumar rápido e trabalhar. Esse momento você precisa dedicar para Deus seus 15 minutos por dia para começar. E vai aumentando, depois 30 minutos, depois vai te dando mais prazer, mais vontade. Mas você pode orar enquanto está dirigindo, você pode orar na pia lavando louça, você pode orar em todos os lugares, porque como Jesus disse para a mulher samaritana, mulher, não tem mais esse negócio, né? No templo lá em Jerusalém não. Agora é um novo tempo. A hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não tem mais essa barreira, esse bloqueio de ter que sacrificar um cordeiro todo ano para expiação do pecado, como no passado os nossos antepassados tiveram que fazer. Agora ficou muito mais fácil, muito mais simples. Agora só há um mediador entre nós e Deus, entendeu? Que é Jesus Cristo. Então, quando eu levo os meus pensamentos, quando eu fecho meus olhos ou não, que eu posso orar de olho aberto também, eu estou levando a minha causa ao Senhor. E lembrando que a oração não é só pedir, lembre sempre de agradecer. Faz parte da preparação para cumprir o teu propósito, certo? O passo 4, seja autêntico, seja você. Eu tenho visto muito isso no nosso meio, na vida de várias pessoas, de todo tipo, não vou falar assim no meio cristão, mas na vida de várias pessoas que estão ali cumprindo ou começando a cumprir seu propósito, porque é comum você observar alguém, e isso não tá errado, você observar uma pessoa e se imaginar fazendo o que ela faz. Nossa, eu gostei, principalmente se for o seu mestre, né, o seu líder, o seu professor. Você olha pra pessoa e imagina, nossa, vou fazer isso aí que ele faz, tô gostando, eu gosto dessa área, eu gosto de falar sobre isso, eu gosto de estudar sobre isso, então vou me especializar nisso. Aí você começa, entende que Deus faz parte daquilo que Deus tá gostando, entende que é o teu propósito, só que aí tu começa a imitar a pessoa, tu começa a fazer como ela faz exatamente, porque ela já tá anos-luz à tua frente, né? Não precisa ser tanto assim, mas ela já está há alguns anos de experiência aquela área, naquele assunto, e às vezes você está tentando ser a pessoa e esquecendo a tua identidade, esquecendo a tua autenticidade. Isso é muito perigoso, é muito sério. Por quê? Porque todo mundo percebe. É uma coisa que não dá pra, não, vou botar uma máscara aqui e disfarçar, não dá. Quando eu tô tentando ser alguém que eu não sou, aí vai ficar muito escancarado. E essa falta de autenticidade não provém de Deus. Por quê? Porque cada um de nós tem a sua individualidade, e é isso que é o mais incrível, isso que demonstra o quão grande é o nosso Deus, porque mais de 8 bilhões de cidadãos na Terra, de pessoas, e cada um tem o seu DNA específico, a sua autenticidade, o seu toque, a sua linguagem, o seu sotaque, a sua forma de se expressar. Então, seja autêntico, seja você. Seja você, e quem se identificar com o teu conteúdo, quem se identificar com a tua forma de expressar, a tua arte, o teu dom, o teu talento, o teu chamado, enfim,
Essas pessoas que vão se identificar, elas vão se identificar pelo que você é. O rebanho, a parcela considerável que o Senhor separou para te ouvir, seja por um louvor, seja por uma palavra, seja por um livro que você vai escrever. Eu poderia falar tantas coisas, seja por um quadro que você pintar, o teu público, ele vai se identificar pelo que você é. Então, apenas seja você, porque isso que é o extraordinário do chamado divino. É que eu posso falar a mesma coisa que o Pedro falou, e o Tiago pode falar a mesma coisa que eu falei, e o João pode falar a mesma coisa que a Mariana, que eu, e milhares de pessoas falam a mesma coisa, mas de formas diferentes, porque tem o toque da identidade de cada um, que está centrado e concentrado na identidade divina. Eu acho que eu consegui ser o mais claro possível. Comenta e curte esse vídeo, ajuda esse canal a crescer, porque esse canal só existe para abençoar a tua vida. Espero que você esteja entendendo aí a forma de se preparar. Se puder anotar também é melhor ainda, porque vai fazer mais sentido para você a cada aula. Até sexta nós vamos estar destrinchando bastante esse assunto, propósito, chamado missão divina, certo? Último ponto que eu queria tocar com você é treine até se tornar. Como assim, Ellen? Essa frase é do Paulo Vieira e eu amo os conteúdos do Paulo, que eu aprendo muito com ele. No sentido de, Deus me chamou, Ellen, beleza. Deus me deu uma voz incrível, eu canto, todo mundo para me ouvir. É incrível, vou aí gravar músicas, compor também. Deus me deu o talento de compor, e agora? E agora você vai treinar, meu filho. Você vai treinar até se tornar. Por quê? Porque é assim que Deus quer. Porque é assim que a banda toca. Porque é assim que é a vida. Não adianta eu ficar esperando, vai descer do céu e vai brotar na minha mente. Olha, Paulo. Mas vai as ideias. Não. Eu vou seguindo esse passo a passo, eu vou orando, eu vou estudando e vou treinando. Você treina até se tornar. Até se tornar o quê? Até se tornar aquilo que Deus quer que você seja. Até chegar a se tornar a obra-prima divina. Você consegue entender? Então, assim, é como uma colega postou outro dia. A primeira redação vai ser horrível. A segunda vai ser melhor um pouco. A terceira já vai ser melhor um pouquinho. Mas a milésima, ela vai ser impecável. Porque você não parou de treinar. Porque você fez, refez, reviu, viu os defeitos, viu vício de linguagem, que eu às vezes estou pecando aqui com os vícios de linguagem. Que não é fácil também ficar aqui falando para uma câmera. A gente às vezes se sente um pouco pressionado, enfim. Mas não esquece esse ponto, não negligencia isso, não espera que vai brotar na tua cabeça porque tu tem o dom, e tu tem a voz, e tu tem a criatividade, porque isso tá confiando na tua própria força. Aí tu tá dizendo, não, mas é só me dar uma caneta e um papel que eu já desenvolvo aqui rapidinho. Não, é só me dar os ingredientes do bolo, que ninguém faz um bolo como eu, porque eu tenho dom. E aí tu tá confiando na própria força. Conseguiu entender? E quando eu confio na minha própria força, ou não, é porque na hora que eu abro, é só abrir a Bíblia. Porque na hora que eu abro a Bíblia, a revelação vem na hora. Aí você está condicionando Deus ao teu querer, à tua vontade. Não é assim que funciona. Não é assim que dá certo. Você vai treinando, vai escrevendo, e eu sou fã de escrever, eu vivo falando isso aqui nesse canal, escrever, colocar no papel, caneta e papel, é terapêutica, escrita, escreve, desenha, faz projeto, planos pro teu futuro, pro que o Senhor tem, agora que tu entendeu o teu chamado, o teu propósito. Meu propósito é ser terapeuta, meu propósito é ser psicólogo, meu propósito é... Não, gente, combinando o propósito com a profissão, eu já falei sobre isso aqui, que às vezes eles vão estar separados, tá? O propósito não é necessariamente aquilo que eu faço para sobreviver, para ganhar dinheiro, entendeu? Mas, meu propósito é transformar vidas através do que eu falo, da mensagem do reino. Meu propósito é alegrar as pessoas. Tem gente que tem esse dom maravilhoso de fazer várias vozes, né? Fazer aquelas piadas mais legais, fazer as pessoas rirem. E apresenta, vai em programas de televisão, de rádio, é incrível. Mas se essa pessoa não treinar, se essa pessoa não estudar, se essa pessoa não se preparar, se qualificar, se capacitar, ela não vai estar representando Deus onde ela vai. Não importa, ela não vai estar transmitindo Deus. E por que ela não vai estar transmitindo Deus? Porque Deus é reflexo, ele reflete, ele é sinônimo de excelência. O nosso Deus é excelente, extremamente zeloso. Se você for para o livro de, eu acho que Crônicas, 1 Crônicas, 2 Crônicas, se não me foge a memória, você vai ver que quando Deus, ele passou
o direcionamento, as instruções exatas para Davi, depois Davi passou para Salomão para a construção do templo, Deus falava milimetricamente a metragem, a medida de cada item do templo de Deus, de cada acessório, de cada detalhe, o que devia ser de bronze, o que devia ser de ouro, o que devia ser de prata, como devia ser as vestes sacerdotais. Enfim, nosso Deus é um Deus de detalhe, um Deus zeloso. Você pode ver que os rituais da lei mosaica, que nós vemos aí em Levítico, em Números, em Deuteronômios, eram minuciosamente, milimetricamente informados, detalhados, passados para Moisés. Moisés passava para o povo, treinava os sacerdotes. Você pode ver que houve toda uma preparação para a execução daquilo que Deus queria, que Deus tinha plano. Você entende? Jesus, quando veio, também, Jesus cumpriu a lei, Jesus instruiu os seus 12 apóstolos, esses 12 multiplicaram por mais 12, mais 120, aliás, depois mais milhares de milhares, até chegar nos nossos dias atuais. Houve uma organização. Você pode ver que o zelo de instrução que Paulo recebeu na lei mosaica, através de Gamaliel, quando ele vinha aplicar isso no cristianismo, você vai ler em Gálatas, você vai ler 1º e 2º Timóteo, 1º e 2º Coríntios, Romanos, as cartas de Paulo tem instruções detalhadas sobre a ordenança nos cultos, instrução sobre entrega de profecias e revelação, instrução sobre usos e costumes. Paulo vem passando detalhadamente, de acordo com a cultura da época, de acordo com o que estava acontecendo dentro da igreja. Ele vem demonstrando quanto o nosso Deus é zeloso. Está escrito no livro de Salmos: Senhor, o zelo da tua casa me devorou. O salmista está dizendo assim: eu sou tão zeloso com as coisas do Senhor que isso me consome, que eu fico apavorado quando eu vejo alguém badernando na casa de Deus, quando eu vejo alguém fazendo alguma coisa errada. Você consegue entender quão é excelente o nosso Deus, quanto Ele exige que as coisas sejam bem feitas? Esse é o que Joyce Meyer vai dizer no seu livro A Raiz da Rejeição, que é o que ela chama de perfeccionismo legal. Ainda vou trazer aqui em outros vídeos falando sobre o perfeccionismo ilegal e o perfeccionismo legal. Mas hoje só convém te dizer, é esse que Deus quer de nós. Então eu tenho que me esforçar e fazer. Você precisa se esforçar de acordo com o que o Senhor vai cobrando no teu coração, vai treinando, vai se preparando. Quem muito se prepara, não tem como. Você pode ver que qualquer atleta, de qualquer esporte, ele precisa ter um preparo diário. Esse povo praticamente não tem dia de folga. É de 6 a 12 horas, às vezes, de treinamento, de preparo, repetindo os mesmos passes, repetindo as mesmas regras, repetindo a mesma dança. Aquelas atletas de Olimpíada, os jogadores de futebol, de qualquer outro esporte, eles têm que repetir milhares e milhares e milhares de vezes o mesmo movimento, o mesmo passe. Treine até se tornar. Esse é o 5º passo que eu deixo no seu coração. Deus abençoe sua vida poderosamente. Espero que nesse Natal essa palavra tenha te encontrado bem e faça sentido para sua vida. Não fique esperando as coisas cair do céu. Não, vai vir um anjo, vai me encontrar no meu quarto, vai dizer qual é o meu propósito e vai dizer, escreva tudo no seu diário, que isso não vai acontecer, querido. Porque aqui já está o manual da vida eterna. A Bíblia Sagrada já está na sua mão. Se você devorá-la, como está no livro de Salmos, meditar nela dia e noite, você já vai ter todo o direcionamento, certo? Espero que tenha sido o mais claro possível. Deixa aqui nos comentários o seu pedido de oração. Nós vamos agora iniciar a oração. Eu já quero desejar uma semana incrível para você. Nesse feriado, né, algumas pessoas vão pegar a estrada, voltando para casa amanhã, hoje mesmo. Que dê tudo certo, que o Senhor garanta o livramento na sua vida, tá bom? Então vamos orar. Pai justo e soberano que está no céu, é o nome de Jesus, o teu Filho, que nós oramos nesse momento, clamando por tua misericórdia, tua graça, teu favor, teu perdão. Pedimos, Pai, que nesse momento o Senhor visite a nossa casa, a nossa família, toda a nossa parentela e garanta os livramentos na vida de cada um. Pedimos que abençoe o nosso dia, a nossa semana, as férias em casa, as férias da família. Em nome de Jesus, nós pedimos, nos guarde, nos livre de todo mal. A minha oração nesse momento é para que essa palavra fique semeada no coração de todos quantos nos ouviram. Que essa pessoa possa entender que tão importante quanto descobrir o meu chamado, entender por que eu faço o que eu faço, é viver de forma que o Senhor quer, com excelência, com zelo, e me preparar
e me colocar na posição que o Senhor quer e me preparar para cumprir aquilo que o Senhor nos chamou. Cada um de nós temos um chamado, um propósito divino, alguns com missões muito grandes, outros com missões menores, mas cada um com a sua missão de vida. Em nome de Jesus, nos capacita, nos dê sabedoria, discernimento, abre a nossa visão, nos dê entendimento, não só da Tua palavra, mas dos Teus sinais. Põe sensibilidade nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, para nós ouvirmos, para nós vermos os Teus sinais, entendermos cada detalhe do nosso dia quando o Senhor fala conosco. Porque como está escrito em Jó, o Senhor fala o tempo todo, os homens em que não ouvem. Então eu te peço, nos dê sabedoria para ouvir a Tua voz, para entender os Teus sinais, conduz os nossos passos rumo ao nosso destino, rumo ao nosso propósito. Que o próximo ano, o ano 2025 que está entrando, seja um ano extraordinário, seja um ano de muitas conquistas, muitas vitórias, muita conexão com o Pai, muita proximidade com as coisas do reino. Nos resgata, meu Deus, das distrações desse mundo, nos ajuda a nos desviar do mal e nos estar sempre conectados com o Senhor. É o que nós te pedimos nessa manhã. Abençoa cada pedido de oração, cada intercessão, Senhor, em nome de Jesus. Cada pessoa que precisa de uma providência urgente, cada pessoa que precisa de um socorro na sua casa, no seu casamento, na vida dos filhos, nos seus negócios. Em nome de Jesus, livra cada um que nos ouve e abençoa a vida de cada um nessa hora, em nome de Jesus. Amém, querido? Foi um prazer estar com você aqui nessa quarta-feira. Amanhã eu espero você para nós darmos continuidade sobre esse assunto tão importante que faz muito sentido, que todo o povo de Deus precisa não só ouvir, mas precisa se preocupar, se importar com isso, demonstrar interesse sobre esse assunto, para não chegar aos dias da sua velhice com a frustração de saber o que eu fiz da minha vida, o que eu vim fazer aqui nessa terra, qual o sentido da vida, entender o sentido da vida, certo? Então já convido você a compartilhar o link dessa live, do vídeo de hoje, para alguém que precisa entender o seu propósito, entender o seu chamado, se posicionar como Deus quer e se preparar, tá bom? Espero você amanhã às 6h01 da manhã. Um beijo e até amanhã.